Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, que Deus o abençoe. Obrigado por estar conosco. Você está na Domus Silêncio, a casa do silêncio, da oração solipsista, solitária, silenciosa, oração a Deus, a Jesus Cristo e principalmente ao Espírito Santo. Eu quero pedir desculpas por não ter sido capaz de gravar nos últimos dias, os últimos 2 dias, mas tivemos alguns sobressaltos aqui, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, voltamos hoje a regravar. Eu quero retomar a questão da oração silenciosa. Quero dizer a vocês e rapidamente como foi que o Senhor me deu essa instrução, não é? Primeiramente eu aprendi como criança e vinha fazendo isso. Depois, quando finalmente o Pai me chamou e eu recebi o batismo do Espírito Santo, eu comecei a ler a Bíblia e tal. E um dia eu estava muito preocupado com isso, as minhas formas antigas de orar que davam certo para mim ou que me faziam muito bem, e a nova maneira de orar, essa maneira muito sobressaltada, com voz muito alta, às vezes que vinha com maneirismos, com animismos, em público, esse tipo de coisa. Isso me causou muita dificuldade, muita dificuldade. Eu nunca fui propriamente uma pessoa tímida, mas eu nunca fui uma pessoa de aparições públicas, assim, de chamar a atenção, de nada, e eu realmente, isso não tinha nada a ver comigo. Então orei bastante, e um dia orando eu abri a Bíblia e eu caí em Lucas 17. E eu entendi, naquele momento, naquela forma, que a minha forma de orar era perfeitamente viável, possível, né? Então, no versículo 20 tem: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Essa resposta para mim foi definitiva. Naquela época eu não tinha todo o estudo e a erudição que eu tenho hoje, a razoável erudição que eu tenho hoje. Eu sei que já surgiram outras edições com outras traduções, e cada vez que fazem uma nova edição vem uma nova tradução mais afeita às crenças do grupo reunido que faz a tradução, e etc, etc. Eu não tenho esse chamado para ir fundo no texto bíblico e dar a volta e acabar no mesmo lugar, que é o que eu vejo muita gente fazendo. Então, eu confesso a vocês que para mim o importante desde que eu passei pela conversão genuína, o importante é a experiência com o Espírito Santo. E eu acredito realmente que o reino de Deus está dentro de nós. Acredito na oração solipsista. Cristo se ausentou várias vezes, segundo os sinóticos, para orar. Ele orava solitariamente, né? E todos nós oramos. Então, isso para mim foi muito importante, me ajuda muito, até hoje me ajuda muito. Então, o que eu tive a autorização depois de dias de oração, e estive orando nesses últimos 2 dias intensamente para voltar a tratar disso. Compreendi. O Senhor me disse, da forma como eu compreendo, que era para eu continuar. Então eu quero dizer a vocês: ore em silêncio. Ore em silêncio. Ore sozinho, ore em silêncio, né? O chamado do nosso ministério é Mateus 6,6. Então fecha-te em teu quarto e ore em secreto.
E o Pai que vem em secreto, que escuta em secreto, que olha para você em secreto, que te entende secretamente, te responderá. E é nisso que eu creio muito profundamente. Então eu quero dividir com vocês mais uma vez. A oração silenciosa, ela não precisa substituir todas as outras. Ainda esses dias eu estive pesquisando e tem um pastor coreano que diz que para orar em silêncio você precisa ter uma longa experiência depois de muitos anos orando em voz alta. Não precisa. Lamento, vou discordar veementemente do pastor. Respeito muito sua experiência e tudo, mas não precisa. Não existe nenhuma forma em que a gente deva orar. E até mesmo a oração do Pai Nosso que Cristo nos deixou, ela é uma estrutura. Você pode refazê-la da maneira que você quiser. E se quiser que ela seja eficiente, use a mesma estrutura de Cristo, mas não necessariamente precisa ser a mesma oração. Acredito profundamente que a oração tem que ser um olhar, um chamado, um clamor sincero, profundo do crente para com Deus, para com o Espírito Santo, para com Jesus Cristo. Isso é o que vale. Então, não estou dizendo a ninguém que não ore em voz alta, que não pule, que não dê cambalhotas, que não grite, entendeu? Faça o que você quiser. O que eu estou te dizendo é, eu estou compartilhando com você uma coisa muito importante. Isso vai mudar dentro de 6 meses, entre 6 meses e 1 ano, na pior perspectiva, isso vai mudar a forma, o impacto e o efeito que a oração tem sobre você. Não tenha a menor dúvida. Não tenha a menor dúvida. Então, faça a sua oração de maneira rápida, em voz alta, voz normal, como nós estamos falando aqui, de maneira objetiva, sem repetições. Peça diretamente ao Pai o que você deseja. Terminada a oração, ore para o Espírito Santo, peça que Ele fale com você, que Ele te instrua, que Ele te ensine. E no final da oração, o Espírito Santo, diga a Ele, eu vou permanecer na presença do Senhor e aguardando a sua instrução, a sua comunicação. Fique em silêncio. E aí entre no que eu chamo de quarto escuro. O que é isso? Você vai imaginar, mesmo de olhos fechados, que você entrou num quarto escuro, que não tem som e não tem um raio de luz. E é aquilo que você vai olhar, porque você vai entrar e vai ficar de olhos abertos. Então o que você vai ver? Escuro. O que é que você vai ouvir? Nada. Quando vierem imagens, quando vierem mensagens, quando vierem lembranças, apague. Volte para o quarto escuro. Mantenha o quarto escuro o máximo que você puder. Se você for disciplinado e caprichoso na execução, é só isso que você tem que fazer. Se você for disciplinado e caprichoso e for progredindo nessa prática e, na medida do possível, incrementando um pouco o tempo que você fica no silêncio e no escuro, né? Na oração solipsista, que eu chamo, que é esse processo, na medida em que você conseguir aumentar um pouco mais o tempo nessa oração, você tenderá a sentir uma espécie de mergulho depois de um certo tempo. Uma coisa assim. Não tem som, não tem nada, mas parece que tem. É uma sensação muito forte. Não vai mexer com você, não vai te derrubar da cadeira, você não vai pular, você não vai fazer nada. É uma sensação apenas. Você vai ter essa sensação. No início, teve a sensação, precisa parar de orar, está de manhã, tem que trabalhar, tem uma rotina, está de noite, tem que cuidar dos filhos, tem que atender alguma coisa, vai trabalhar à noite, graças a Deus está trabalhando, né, meu amigo? Então, você encerra a oração ali, agradece e segue. Entre 6 meses e 1 ano, você começará a ter uma sensação de que o mergulho está mais lento e mais profundo. Então, parece que ele vai demorar mais tempo. É só uma sensação, ele não vai demorar. É a mesma coisa, é uma questão de segundos. São instantes assim muito, muito breves, fragmentos de segundos. Mas a sensação é muito forte. Vai parecer que essa sensação ela vai durar um pouco mais. Significa que você está, vamos dizer, se eu estou usando a metáfora do mergulho,
significa que você está se aprofundando mais. Isso está fazendo mais efeito. Pois eu vou lhe dizer, é nesse momento que o Espírito Santo, até batia aqui de emoção, é nesse momento que o Espírito Santo fala com você. É a partir daí que ele vai falar com você. E não raro vai acontecer de você sair da oração e ele falar com você depois. É a coisa mais extraordinária da nossa fé. Essa possibilidade, esse contato. Eu já disse a vocês e compartilho com vocês a minha crença. Deus é extremamente suave. Ele é extremamente sutil. O Espírito Santo mais ainda. Ele fala às vezes de maneira muito rápida, né? Já falou para mim uma vez: desce daí, não entra nesse ônibus. Graças a Deus ele salvou minha vida. Durante o dia, era 12:30, eu estava embarcando no ônibus para ir para a faculdade. Ele falou: tira o pé daí, desce daí, não entre nesse ônibus, vá no próximo. O próximo não veio, veio outro 1 hora depois. Eu cheguei atrasado na faculdade. Mas não me envolvi no acidente que infelizmente teve algumas vítimas fatais. Então, ele fala extremamente rápido, extremamente rápido. Extremamente rápido. E às vezes ele te dá uma ideia, parece que ele te contou uma história. Não, você entendeu. Ele não falou, mas você entendeu. Então, as formas são múltiplas, você vai ter que compreender a maneira pela qual ele vai falar com você. Se houver dúvidas, pergunte para ele. Acostume-se a falar com Deus, fale, converse, dialogue. Espírito Santo, não entendi, me dê a mensagem, Espírito do meu Pai. Jesus, me explica melhor, me explica de uma maneira que eu possa entender. Peça. 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 Você foi chamado para isso, para ser dirigido. Você foi chamado para ser resgatado, para ser salvo, para ser dirigido. Dirigido na execução da obra do Pai. Esse é o melhor projeto que pode haver para qualquer um e para todos nós. Acredite. Acredite. Portanto, fale com Ele. Fale com Ele, ore para Ele. Dê uma oração especial ao Espírito Santo, ao Consolador, ao prometido de Jesus. Dê uma chance para ele. Isso vai mudar a sua vida. Eu tenho certeza. Isso vai mudar a sua vida. E dê a si mesmo, de 6 meses a 1 ano, o que você vai perder nisso? É uma prática simples, é uma coisa de minutos, 2, 3, 4 minutos. O que você vai perder com isso? Todos nós precisamos ter, nós que fomos chamados e cremos em Cristo, entregamos a nossa vida a Jesus, precisamos ter uma vida de oração. E ela nem deve ser um momento, ela deve ser uma vida de oração, o dia todo. E eu tenho certeza que, se não todos, a maioria de vocês ora o dia todo, eu tenho certeza. Mas em um momento nós precisamos orar em silêncio. Você tem disponibilidade de tempo, tem disciplina? Faça 2 vezes ao dia. Uou! Isso vai mudar a sua experiência no profundo. Isso vai mudar a sua relação com o Espírito Santo, eu tenho certeza. Ele fala com você, mas você precisa se aquietar e aprender a prestar atenção nele, até reconhecer as formas como ele fala com você. Isso vai facilitar o seu entendimento. Sabe por quê, meu irmão? Ele é muito profundo, ele está em nós. Ele precisa disso? Não, não precisa, mas ele não fica o dia inteiro assim, tocando sirene. Ele quer que você se volte para ele. Esse é o processo natural. Mas no nosso modo civilizacional, na nossa civilização, a gente fica o dia inteiro fazendo coisas, mexendo com coisas, olhando para fora, vivendo para fora, tomando conta de atividades externas. Aqui, ó, no racional, o tempo todo no racional, você não se cala, você não se aquieta. A gente tem de se aquietar, é muito importante.
Faça isso. Isso vai mudar a sua vida. Se Deus quiser. E agora, se você me permitir, eu vou orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Graças eu te dou por todas essas vidas que neste momento têm acesso a esta mensagem. Senhor, eu agradeço por esta oportunidade, pelos meios. Agradeço a sua permissão, a sua autorização. Senhor, guia as minhas palavras, os meus atos, os meus gestos, as minhas atitudes, as minhas ideias, para que eu não erre com os teus filhos. Faça-me instrumento da tua perfeição e da tua potência. Deus Pai Todo-Poderoso, nesta noite, fala no profundo. Ensina teus filhos a se aquietarem para ouvi-lo. Ensina seus filhos a entenderem o que você fala e como você fala. E Pai, generosamente, como é comum ao Senhor, fale aos teus filhos de um modo que eles compreendam. Estamos aqui para isso, nossa vida está nas suas mãos. Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja, eu agradeço ao Senhor pelo dia que o Senhor me deu a conhecer. A minha domo silêncio, a minha casa do silêncio, a minha oração do silêncio que agora eu compartilho com os teus filhos, conforme a tua vontade, pois seja feita somente ela. Graças a Deus. Amém. E agora eu deixo você. A tranquilidade do seu lar é uma boa oportunidade para você começar a exercitar. Que Deus cuide de você, que Deus proteja a sua família, que Deus cuide dos seus interesses, que Deus mantenha a sua mesa farta, que Deus mantenha o seu celeiro repleto. Que Deus te proteja, te faça prosperar e te leve pelos caminhos que Ele tem para você. Que assim seja.